Olá, meu nome é Jeremias, eu sou especialista em redes de computadores e um aficionado por tecnologia musical. Nesse canal pretendo compartilhar informações sobre esses temas de meu interesse. Hoje quero compartilhar com vocês algumas informações sobre o instrumento que é peça central no meu setup, o Roland A37. Trata-se de um teclado controlador lançado pela Roland em 2001, sendo o último da linha A30, precedido pelo já citado A30 e pelo A33. Como podemos ver, ele compartilha muitas similaridades com os teclados anteriores, tais como o layout geral, 76 teclas semi-pesadas, Keyboard Fatar TP9 Piano, que permite até 4 níveis de ajuste de sensibilidade das teclas, duas zonas, sendo Upper e Lower, e estas zonas podem ser empilhadas no modo Layer ou tocadas ao mesmo tempo com o teclado dividido, o modo Split. Duas saídas MIDI, duas MIDI-Out no caso, e o corpo dele é todo em plástico, sendo muito leve de se transportar. Mas além das semelhanças, o A37 implementou algumas melhorias frente aos modelos mais antigos, tais como número maior de memórias para os ajustes, sendo 128 memórias, Keyboard com Aftertouch, aliás, é um excelente Aftertouch, não sendo macio demais, nem rígido demais, e por fim, um display para poder conferir o valor dos ajustes, facilitando em muito o setup. Apresentados esses detalhes, é importante falar também sobre o que não esperar do A37. Tal como já exposto, o A37 é de 2001. Naquela época, o USB estava ficando comum nos computadores, visto que este padrão foi apresentado em 1996. Porém, nos instrumentos musicais, ele ainda não era comum, principalmente para um instrumento como o A37, que não era um top de linha. Não há também um software de configuração para o A37. Naquela época, a Roland não se preocupava com esse tipo de coisa. Até existe um software para setup do A33, mas esse software foi escrito por um usuário aficionado no A33, que era o modelo anterior, coisa que não ocorreu com o A37. Porém, no decorrer desse vídeo, é possível notar que o A37 é tão fácil de parametrizar que acaba se concluindo que escrever um software para configurar o A37 é algo que não vale o esforço. A curva de aprendizado de parametrização do A37 pode assustar os usuários modernos, acostumados com teclados de telas grandes e softwares auxiliares. Porém, depois que se aprende a trabalhar com ele, nota-se que ele é fácil e intuitivo de operar. Algumas pessoas podem enxergar esses pontos que elenquei como pontos negativos. Isso é uma coisa que eu discordo. Creio que sejam apenas características que hoje em dia possam causar estranhamento no máximo, mas são pontos que valem ser citados para alinhar a expectativa de alguém que esteja interessado em um Roland A37. Porém, existe um ponto negativo no A37 em minha opinião, e trata-se do fato de ele ser um instrumento já em fase de End of Support no line-up da Roland, ou seja, não há mais suporte oficial da Roland em suas autorizadas, bem como não é mais garantido encontrar peças originais novas nessas assistências autorizadas da Roland. Esse ponto negativo pode assustar à primeira vista, mas levando-se em conta que é um teclado controlador, ele acaba sendo um instrumento com menos circuitos, consequentemente menos componentes que possam dar problemas. O único ponto que eventualmente pode incomodar é nas borrachas do keyboard. Elas são relativamente fáceis de achar no Mercado Livre e têm um preço ok. Mas posso dar minha experiência pessoal. Tenho um A37 há 18 anos e até hoje nunca precisei executar nenhuma manutenção corretiva nele. Ele apenas é bem cuidado, em casa ficando sempre que possível guardado dentro de uma capa plástica contra poeira e recebe limpezas de tempos em tempos. Bom, vamos descrever o instrumento para que facilite o decorrer do vídeo, tá? Primeiramente temos a alavanca de Band Modulation. É a alavanca clássica da Roland.
Acionando ela para a direita, estaremos subindo a afinação do som que está sendo tocado. Acionando para a esquerda, estaremos descendo a afinação do som que está sendo tocado. Se empurrarmos a alavanca para frente, estaremos acionando o comando CC01, que geralmente estará endereçado como um efeito de vibrato. 2. O Slider Data Entry. Trata-se de um controle físico endereçável. Por padrão, ele vem parametrizado para controlar o volume, mas você pode alterá-lo para qualquer controle MIDI que você precise para controle em tempo real, os famosos controles CC. Seção Keyboard Mode. Contém os controles para fazer uso das zonas do teclado. 4. Botões de edição. Botões que dão acesso às variáveis que podem ser editadas para compor o conjunto de ajustes das zonas e do teclado em geral. 5. Display de 3 caracteres. 6. Botões A, B e Keypad numérico. São os botões necessários para a edição dos parâmetros e também para acionar as memórias patch do teclado. Botão Enter. 8. Botão Exit. 9. Transpose. 10. Down e Up. É o botão útil para a edição rápida de parâmetros e para navegar entre os patches. 11. Botão Write. Botão usado para salvar as configurações. Botão 12. Botão Sequencer Start Stop. Inicia ou para o sequencer do instrumento controlado. No painel traseiro temos 13. Foot Pedal para o pedal de expressão. 14. Hold Switch para o pedal de sustain. 15. Sockets MIDI. Temos aqui o MIDI In, o MIDI Out A, que é a saída primária. Nela são enviados, além dos controles gerados com o A37, também faz um mix com tudo que estiver sendo recebido no socket MIDI In. O MIDI Out B, que é a saída MIDI secundária, e o MIDI Through, que encaminha tudo que for recebido no MIDI In. 16. DC In, que é a entrada da fonte de alimentação. E 17. Switch de liga e desliga. Bom, o A37 é um teclado com duas zonas. Portanto, o primeiro conceito que devemos entender no uso do A37 são as zonas. No A37 temos duas zonas chamadas Upper e Lower. Essa nomenclatura veio dos órgãos, onde temos o manual superior, o Upper, e o inferior, Lower. Porém, no A37, as zonas Upper e Lower fazem referência a conjuntos de ajustes distintos. Esses ajustes podem ser relativos a canais MIDI, seleção de instrumentos, volume e aí por diante. Em outras palavras, exemplificando, no Upper podemos ter configurado ajustes para um som de piano acústico. Já no Lower, podemos ter um ajuste de piano elétrico e assim acessar rapidamente qualquer um dos dois conjuntos de ajustes. Como já explicado anteriormente, para o controle das zonas, o A37 tem um conjunto de 3 botões rotulados como Keyboard Mode. O uso do controle de zonas é bastante intuitivo. Clicando no botão Upper, todas as 76 teclas irão corresponder aos ajustes da zona Upper. Clicando no botão Lower, todas as 76 teclas irão corresponder aos ajustes da zona Lower. Clicando nos botões Upper e Lower ao mesmo tempo, todas as 76 teclas irão corresponder com os ajustes das duas zonas ao mesmo tempo, montando um layer. Esse ajuste é bem interessante quando, por exemplo, queremos misturar sons de dois instrumentos diferentes, tal como um piano acústico de um Roland espetado no MIDI em A, junto com as cordas de um Korg no MIDI em B. Por fim, o botão Split, que permite endereçar algumas teclas à esquerda para a zona Lower e as da direita para o Upper. O ponto de divisão do Split
pode ser definido apertando o botão Split e segurando por alguns segundos. Depois é só pressionar a tecla que será o ponto de divisão. Configuração. A configuração é executada utilizando os botões da seção Edit, em conjunto com os botões do keypad numérico, tal como demonstra o diagrama. Os botões da seção Edit são retroiluminados, portanto, se algum desses botões estiver aceso, isso indica que o teclado está no modo de edição. Se os 3 botões estiverem apagados, o teclado está no modo de play, modo de tocar. O botão Ctrl dá acesso a parâmetros relacionados a funções de performance, tais como ajuste do pitch bend, modulation, endereçamento do slider e data entry. O botão Data dá acesso a parâmetros mais específicos, como o canal MIDI que está sendo controlado, o volume desse canal, o reverb, o chorus e assim por diante. Já o botão Program Change dá acesso às mensagens responsáveis pela mudança do som dos instrumentos controlados. Como editar os parâmetros? Ao apertar qualquer dos botões Ctrl, Data ou Program Change, inicialmente será apresentado o primeiro parâmetro à esquerda no menu de parâmetros. Ou seja, quando pressionado o botão Ctrl, o primeiro parâmetro será o do valor do Data Entry. Quando pressionado o botão Data, o primeiro parâmetro será o valor do Channel, do canal MIDI. Quando pressionado o botão Program Change, o primeiro parâmetro será o valor CC00. Outra forma de editar é indo direto ao parâmetro que se quer editar. Por exemplo, queremos executar uma peça de piano clássico. Portanto, é importante que o teclado esteja extremamente responsivo à velocidade, para permitir várias nuances na execução da peça. Portanto, precisamos editar o parâmetro Velocity dentro do menu do botão Ctrl. Para tal, pressionamos o botão Ctrl e já rapidamente pressionamos também o botão 4, que é o correspondente ao parâmetro Velocity. Repare o desenho no painel do teclado. Ele nos dá a orientação dos parâmetros que cada botão numérico corresponde dentro do menu de cada botão de edição. As zonas Upper e Lower. Como temos 2 zonas no teclado, logo precisamos definir os parâmetros para as zonas, correto? Repare que ao pressionar um dos botões de edição, automaticamente um dos botões Upper ou Lower ficará ativo. Esse é um indicativo visual de qual zona pertence o parâmetro que você está editando. Por exemplo, voltemos ao exemplo da peça de piano clássico acima. Imaginemos que em um trecho da tal peça iremos executar uma nota mais grave que o Mi mais grave do teclado do A37. Em outro trecho da mesma música, uma nota bastante aguda do piano. Para resolver isso, vamos criar 2 configurações idênticas para Upper e Lower. A única diferença será colocar na configuração da zona Lower utilizando o parâmetro de oitava com -1. Podemos conferir esse ajuste de oitava simplesmente colocando em tela o parâmetro de oitava no menu Ctrl e alternar entre Lower e Upper utilizando os botões do Keyboard Mode. Aliás, esse é um ajuste muito útil e eu utilizo bastante. Ajustes de mudanças de sons. Esse é um ponto que causa bastante dúvida, principalmente pois os músicos de hoje em dia não enfrentam as limitações dos primeiros teclados. Portanto, faz-se necessário explicar algumas coisas. Hoje em dia, a maioria dos instrumentos contém muito mais do que 128 sons ou posições de memórias para ajustes. Mas quando o padrão MIDI foi desenvolvido, lá nos anos 80, 128 espaços de memória pareciam muita coisa. Aliás, muita coisa no MIDI gira em torno do número 128. Não temos tempo para explicar o porquê disso, mas para os iniciados em ciência da computação, que conhecem as grandezas dos números binários, vão entender rapidamente, pois 128 é equivalente a 1/8 de kilobyte. Como o MIDI é um padrão da indústria,
ele não pode ser mudado sem uma quebra de compatibilidade com os instrumentos legados. Assim, quando os instrumentos modernos começaram a demandar endereçamento para quantidades cada vez maiores de espaço de memória para armazenamento de sons, foi-se necessário criar uma estratégia para contornar e entregar mais espaço para indexar sons. Viu-se que o protocolo MIDI prevê algumas mensagens de CC, ou seja, Continuous Controllers, não mapeadas, para que os fabricantes ou implementadores possam endereçar alguns controles aleatórios para eles. Assim, aproveitaram-se que o CC00 e o CC32 estavam livres. Logo, cada um desses foi utilizado para endereçar mais sons. Isso trouxe a possibilidade que os fabricantes pudessem endereçar 128 vezes 128 vezes 128 sons, ou seja, 2.097.152 endereços de som. Até hoje não existe instrumento que tenha 2 milhões de sons, porém agora o protocolo MIDI tem a capacidade de endereçar até esse número. Entendendo o endereçamento. O endereço de timbre dentro do protocolo MIDI é composto sempre por esses três elementos. Um número de 1 a 128 para o CC00, também conhecido como MSB. Um número de 1 a 128 para o CC32, que é o LSB. E um número de 1 a 128 para o Program Change. Esses três campos sempre são enviados ao mesmo tempo para o canal MIDI de destino na hora da mudança de som. Entender esse conceito parece difícil à primeira vista, mas não é. O difícil mesmo é entender como esse conceito foi implementado nos instrumentos a serem controlados. Alguns são muito fáceis, podendo até no manual conter quais mensagens necessárias para MSB, LSB e Program Change. Em outros instrumentos, tem apenas uma explicação superficial e fica a cargo do músico fazer as contas para achar a mensagem correta. Uma explanação mais aprofundada sobre isso foge ao escopo desse vídeo, mas com esses exemplos que apresentei, já dá para iniciar uma linha de raciocínio. Salvando seu trabalho. Depois de cuidadosamente preparar as suas zonas upper e lower, seria frustrante perder todos os ajustes ao desligar o instrumento, correto? E é justamente isso que acontece ao desligar o A37, a menos que você salve seu trabalho. Como já falado anteriormente, o A37 tem 128 memórias para armazenamento de ajustes, porém ele não salva nada automaticamente. Você precisa indicar para o teclado quando salvar. Agora eu vou explicar como funciona o meu workflow para trabalhar com o A37. Como a interface do A37 é bastante minimalista, eu tento ser o mais organizado possível com o A37. Assim, crio um mapa mental que sigo à risca. No caso, dos bancos A11 até A48, eu ocupei inteiramente com sons de piano. Do A51 até o A78, com sons de piano elétrico. Do A81 até A89, com sons de órgão. Do B81 até o B88 é o meu espaço de rascunho, e aí por diante. Quando quero criar uma programação no A37, primeiramente eu escolho um espaço de memória onde eu vou salvar minhas configurações. Digamos que eu quero rascunhar um som novo. Logo, seleciono o espaço B95. Depois edito tudo o que eu preciso de upper e lower e deixo tudo certinho para usar na hora de tocar. Quando eu vejo que está tudo ok, eu clico no botão Write e seguro até o display começar a piscar. Mantendo o botão Write pressionado, eu aperto o botão Enter. E é isso. Com esse vídeo espero ter conseguido diminuir as eventuais dúvidas que possam existir quanto ao A37 e a facilitar no uso desse interessante instrumento para as pessoas que porventura adquiriram um no mercado de usados. Apesar de o manual do A37 ser muito bem escrito, ele é em inglês e no Brasil o conhecimento do idioma inglês é uma barreira para muitos. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo e até mais.